Bueno, boa tarde, pessoal. Meu nome é Juan Carlos Cerrucci, da Tricentis. Muito obrigado por participar no webinar de hoje. A SAP está ajudando empresas de todo o mundo a se tornarem a Intelligent Enterprise. Uma empresa inteligente e sustentável é aquela que aplica consistentemente tecnologias avançadas e melhores práticas dentro de processos de negócios ágeis e integrados. Para facilitar essa jornada, a SAP selecionou a Tricentis como seu parceiro oficial de testes, com o objetivo de finalmente trazer uma solução para um dos grandes problemas da transformação digital, o processo de QA. Hoje, temos o prazer de ter a Accenture, o líder global em consultoria, que está tornando reais os benefícios prometidos pela parceria de SAP Tricentis. Agora, me gostaria de apresentar a Vinícius Castro, SMI de QA para América Latina, para fazer a apresentação da Accenture, que tenho certeza que será muito útil na jornada de sua empresa para tornar-se uma empresa inteligente. Vini? Muito obrigado, Juan. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. Vinícius Castro, tenho aí 17 anos de mercado, consultoria, 16,5 na Accenture, trabalhando com implantações de diversas naturezas aí em SAP para frente de qualidade, hoje liderando um time junto com a Fabiana, Rafael e Vinícius Lopes aí de qualidade na Accenture América Latina. E a ideia aqui é ter um bate-papo com vocês, nós deixamos aí 10 minutos no final para perguntas e respostas, mas acho que ao longo da apresentação tem que ser o mais interativo possível, então podem nos parar para perguntar. Tá, nós vamos estar falando um pouco aí de como a gente está trazendo velocidade, redução de lead time, métricas e KPIs, estabilidade, robustez para todo tipo de projeto SAP, seja de upgrade, implantação de diversas naturezas, com ativos, recursos qualificados, templates e tudo mais, tá? Muito obrigado, passo aí a palavra aos palestrantes Fabi, Vinícius Lopes e Rafael Mano. Vamos lá, acho que pode passar aí, Lopes. Boa tarde a todos, sou Fabiana Donça, sou Senior Manager da área de Quality Engineering, Latam, da Accenture. Tenho mais de 10 anos de experiência na área de qualidade, liderando projetos de automação, performance e transformação de qualidade em vários tipos de indústrias, segmentos, desde de financeiro, varejo, telecom, seguros, então, vários segmentos aí eu já tenho atuado, e aqui na Accenture atuando principalmente em projetos de transformação de qualidade mesmo. Mano Lopes, vocês querem já se apresentar ou vocês se apresentam aí no começo? Sim, vocês? vamos aproveitar, né, me apresentar, pessoal. Obrigado a todos aí pela participação. Sou Rafael Mano, eu tenho aí também uns 12 anos de experiência na área de qualidade, né, sempre atuei muito forte aí perto aí da frente de automação de teste, e hoje eu sou um dos SME de automação aqui da Accenture, né, então também atuo aí em alguns segmentos aí com diferentes clientes, diferentes indústrias, né, e hoje liderando essa frente de automação aqui no nosso time. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado aí pela participação de todos, primeiramente, pela oportunidade, né, de estarmos aqui trazendo e falando um pouquinho do nosso trabalho, né. Eu também tenho mais de 10 anos de experiência aí na área de qualidade, né, de Quality Engineer, atuando pela Accenture mesmo, né, foi onde eu iniciei toda a minha carreira aí de Quality, e tenho aí a maior experiência com performance test, tá? Principalmente em projetos SAP, né? Tanto de implementação, né? De conversão, tá? Então, participei de bastante projetos aí, né? Vários clientes, vários segmentos, tá? Para a gente poder aqui trazer e contextualizar um pouco vocês até como que hoje, né? Principalmente aí com S4, né? Com essa mudança aí, né? Que a SAP está fazendo nos clientes, né? A gente poder contar um pouquinho como que a gente está
trabalhando, né, e até nessas novas metodologias aí de mercado. Pode passar aí. Vamos lá, então eu vou começar aqui, a gente vai dar uma visão geral de como funciona a nossa plataforma aqui de Quality Engineering, os principais serviços e atuação que a gente tem. Depois eu vou falar um pouco de estratégia de Quality Engineering para SAP, e aí entra o Mano falando de automação e o Lopes de performance, tá? Como o Vini falou, a gente tem aí no final uns minutos para perguntas e respostas, mas se tiver algum ponto aí que vocês queiram trazer, também podem me falando durante a apresentação, tá? Pode passar, por favor, Lopes. Aqui uma visão geral da plataforma de Quality Engineering Latam, da Accenture, tá? Então, a gente tem aí, na América Latina, a gente tem mais de 1.100 profissionais exclusivamente dedicados aí para qualidade, sendo que 500 pessoas são base Brasil, tá? O restante está distribuído aí em México, Colômbia, Argentina e Chile. Então, a gente tem um pool de pessoas aí dedicados e com expertise para atuar em qualidade. Falando especificamente de SAP, a gente já atua há mais de 15 anos em projetos SAP, desde a implantação Brownfield, Greenfield, com serviços de assessment, governança, automação, performance, gestão de dados, DevOps. Então, todos os serviços que a gente presta, a gente atua em SAP há bastante tempo. Temos mais de 300 pessoas aí com experiência em SAP, então, desde experiência funcional até conhecimento técnico, então, o que ajuda bastante a implementação aí dos projetos e a atuação na frente de quality. 80% do nosso time está focado em automação, então a gente tem bastante expertise e a maior parte do time é bem técnico, então a gente ainda faz a parte funcional, mas pontualmente muito foco em automação, em novos serviços mesmo, e com isso a gente tem bastante cases aí de inovação, de automação codeless, a gente tem vários cases e tem bastante frameworks robustos que depois o Mano vai passar um pouco dos assets que a gente tem, framework de automação, framework de performance, para dar essa visibilidade de vocês, como que a gente tem ajudado nossos clientes, tá? A gente tem também mais de 300 pessoas aí com certificação tanto em STQB, em metodologia ágil e de ferramentas mesmo para automação e performance, desde Tosca, Worksoft, PFT, LoadRunner, Neoload. Então, a gente tem um pool de pessoas aí bem qualificado para atender todos os projetos, tá? E aí, um pouco para a direita, tem o stack de ferramentas aí que a gente tem utilizado, especificamente para a SAP. A gente utiliza basicamente as ferramentas aí da Trice, utilizamos outras também, mas como recomendação da própria SAP, a gente tem utilizado bastante Tosca, Neoload, tem que o teste, temos tendo bons resultados aí. Além de outras coisas, né, como Jenkins, GitHub, para automação de toda a esteira CI/CD, Appium para mobile. Então, aqui é mais uma visão aí de todas as ferramentas que a gente está apta a implantar aí dentro dos nossos clientes, tá? Pode passar para o próximo, Lopes, por favor. Aqui eu trouxe uma visão de um roadmap de transformação de qualidade, tá? Que é uma figura ilustrativa do que a gente tem feito dentro dos nossos clientes, né? Então, a gente atua em processos de transformação mesmo, principalmente transformação digital, atuando desde a fase ali de início, quando vocês vêm aí na fase 1 de definição do blueprint, a fase 2 entrando com algumas entregas que geram valor, né, no curto prazo, então implementação de algumas POCs, pilotando já a automação lá no início do processo, setup de performance, definição de métricas, definição de metodologia. Então, a gente faz toda a parte de implantação
né, implantação e estruturação de toda a frente de qualidade, para que a gente tenha maturidade aí ao longo de todo o processo, né? Tem clientes que já têm alguma disciplina de testes implantadas, mas tem clientes que não têm, então a gente faz bem desde o início ali da jornada, desde um assessment e implantação para ir crescendo a maturidade ao longo do processo, né? Aí tem uma primeira fase aí de realmente implantação de quick wins, depois a parte de transformação, quando a gente aumenta essa, por exemplo, de automação, eu implantei ali o piloto, então eu aumento a cobertura, implanto a parte de gestão de dados, práticas de performance engineering, e assim eu vou aumentando a maturidade do processo ao longo de todo o projeto, todo o ciclo de vida de desenvolvimento, tá? Até que eu chegue ali no final e tenha realmente a qualidade de forma escalada e otimizada, onde eu tenho qualidade desde o início do processo de desenvolvimento, já dentro do processo mesmo de desenvolvimento ali do código, tá? Então, aqui é mais uma visão macro aí para vocês terem de todo o processo que a gente faz dentro dos clientes, quando a gente começa desde de um assessment até o final da jornada. Aí eu vou entrar um pouco mais na jornada de quality para a SAP, alguns desses pontos vão ficar mais detalhados aí, tá? Que era só para trazer uma visão geral de como a gente tem atuado e pontos que a gente pode contribuir aí para a evolução da maturidade. Acho que pode passar, Lopes. Agora eu vou entrar um pouco na estratégia de quality para a SAP, tá? Pode passar um, por favor. Aqui, o que a gente tem buscado, né? Então, assim, até alguns anos atrás aí, a gente trabalhava muito no modelo tradicional, então tinha implantações de grandes projetos aí no modelo tradicional, waterfall, que eu tinha desde a fase de planejamento, depois o design da solução, o build, e testes entrava numa fase quase que final do projeto, né? Na penúltima fase aí no pré-produção, trazendo algumas desvantagens aí, alguns riscos, porque eu acabava identificando meus erros no final do processo, o risco de entrar erros em produção e de o esforço para correção daqueles defeitos encontrados ser muito alto, porque eu já estou ali no final do processo, às vezes eu tenho um erro em determinado componente que impacta o projeto inteiro, e se eu pegar esse erro só no final, o esforço para correção e o custo disso é muito alto, né? Então, a gente vem trabalhando aí já no modelo ágil há um bom tempo, tá? E vem tendo resultados com isso, e trabalhando de que forma, né? Eu trazendo o meu teste, fazendo shift left mesmo, né? Então, trazendo a disciplina de testes aí desde o início, desde a fase de requerimento. Então, a partir do momento que eu começo um projeto ali, tem o meu requerimento, a definição do que vai ser implementado, quais as funcionalidades, eu já começo a traçar a minha estratégia de testes, traçar ali o meu plano de testes, em paralelo com a fase de requerimento e da própria codificação, né? Então, à medida que o desenvolvimento está codificando, está desenvolvendo ali as funcionalidades, eu já estou atuando em paralelo no meu plano de testes e em paralelo já desenhando o meu plano de automação também para começar a atuar em automação, automatizando por componentes, né? À medida que eu tenho já uma feature desenvolvida, eu consigo fazer automação também de um componente de forma ali unitária, para depois ter isso mais integrado, né? Aí, seguindo, né, eu tenho a parte de teste funcional aí, então eu tenho começo já a testar unitariamente tudo que já foi desenvolvido, e já começo, à medida que eu faço esses testes, né, unitários, manualmente, eu também já consigo evoluir um pouco mais com a minha automação, eu já codifiquei isso de forma apartada e começo a testar esses componentes, automatizar esses componentes de forma mais integrada, até que eu chegue na fase de UAT, né? Então, eu mudo o processo, né? Eu começo com os testes lá desde o início, chegando na fase final lá do AT e do Business Simulation, já estou com a minha aplicação mais estável, né? Os meus testes foram mais
robustos aí ao longo do processo, eu tenho uma estabilidade maior e o meu processo end-to-end vai fluir de forma melhor, né? Então, os principais benefícios aí é a gente, de fato, antecipar a identificação de defeitos. Às vezes eu tenho defeitos até ali da definição funcional mesmo. Eu aumento minha cobertura de testes porque eu começo isso logo no início ali da cadeia, no início do ciclo de desenvolvimento. Eu tenho maior rastreabilidade, eu consigo fazer o reuso de ativos, então eu automatizei componentes, eu consigo usar eles em vários processos ali end-to-end. Eu tenho gates de qualidade entre as fases, então eu só vou para a próxima fase se realmente aquele código estiver funcionando, já estiver testado, então já antecipei boa parte aí dos meus defeitos, e eu consigo ir gerando métricas e antecipar os riscos que eu posso ter aí ao longo do processo, né? Então, a gente tem trabalhado desta forma aí nos nossos clientes e os ganhos são expressivos em termos de qualidade, né? Eu consigo antecipar bastante, diminuir custo, diminuir riscos de erros irem para a produção, e aí o custo e o esforço para a correção é bem maior. Pode passar aí. Aqui é a visão da jornada de qualidade para a SAP, tá? Então, muito do que eu falei no slide anterior, né? Como que a gente constrói essa jornada, né? Eu começo ali em todos os projetos que a gente atua de implantação SAP, eu já começo atuando com qualidade na fase de teste unitário, teste de produto. Então, nos projetos ágeis, a gente tem a divisão ali por squads, né, e por sprints. Então, a minha definição de pronto ali daquela sprint, daquele produto, ele já está incluída a parte de teste. Então, eu só tenho aquele produto pronto, aquela funcionalidade pronta, uma vez que isso tiver testado e tiver sido dado aceite para essa funcionalidade, né? Então, o teste faz, de fato, parte da sprint. O time de desenvolvimento, testes são todos juntos, então faz com que já estejam integrados, os testes sejam de fato executados ali, né? Na sequência, a gente já inclui automação, então, como eu falei, automatizar desde o início do processo, isso que possibilita o shift left. Então, a gente antecipa bem e chegando lá ao final com uma cobertura, uma alta cobertura aí de automação, facilitando também no momento dos regressivos. Validação de dados é um ponto super crítico, super importante em projetos SAP, em outros projetos também. Então, identificação dos dados, mapeamento, separação desses dados e validação, para que a hora que eu for rodar os cenários end-to-end, isso também esteja redondo. Depois eu parto para a parte de teste integrado. Então, são cenários testados de forma integrada. Eu já testei eles em pedaços menores, estou testando de forma integrada, com os dados integrados e integração com os legados também, né? Com todos os sistemas que tem aí envolvidos. Inicio também os testes de performance, então tem toda a fase ali de setup inicial de performance, e eu trago esses testes de performance também para esse período pós-teste integrado. Eu já consigo fazer, eu consigo até antes disso fazer alguns testes de forma isolada, mas junto ali com o teste integrado eu consigo fazer um teste mais integrado também de performance, antecipando problemas em produção. Depois eu tenho o teste de aceite, a fase de UAT, né, onde o usuário faz todo o aceite da solução, e aí testando, bem importante, né, teste de perfil de acesso, roles, incluir outras localidades, se for feito rollout em vários países, para pegar possíveis problemas de infra, até de língua, e teste dos cenários end-to-end praticamente 100%, tá? E aí a última fase é de Business Simulation, que eu tenho o teste ali do processo end-to-end, simulando mesmo o dia a dia do negócio, né? Então, o usuário final ali que participa e gerando métricas e até apontando possíveis erros para a produção, né? Então, assim, com essa jornada, a gente consegue ter qualidade ao longo de todo o processo,
e conseguir antecipar o máximo possível de erros, defeitos identificados para que eu chegue na fase final de Business Simulation com a aplicação bem robusta e bem estável, tá? Pode passar um. Você passa um, Lopes? Aqui, oi? Aqui travou aqui para mim. Agora passou. Tá. E aí, falando um pouco de estratégia, como a gente estruturar os times para atuar nesse modelo, né? Então, a gente tem aqui no número 1, aqui em cima do quadro, né? A governança do projeto. Então, a governança é responsável por dar visibilidade, estruturar os reportes executivos. Então, a gente tem atuado bastante gerando dashboards no Power BI, integrado com ferramentas aí de gestão de testes, para que tenha visibilidade online para todo o projeto, principalmente ali para os executivos, tá? Aí os times estão divididos, essa caixinha aí número 2, né? Então, os times estão divididos por conhecimento. O time core está dividido, por exemplo, aqui por workstream, né? P2P, OTC, por workstreams aí, por fluxo de negócio, né? E o time de testes está dentro da workstream, então ele faz parte ali de todo o processo, tá? Aí na caixinha número 3, a gente tem os times cross. Então eu tenho os times cross que são especialistas aí em outros temas que não estão dentro das squads e das workstreams, mas eles atendem de forma cross todas as frentes, né? Que é o time de automação, performance, ambiente, gestão de dados. São times extremamente importantes para a gente garantir que as coisas de forma integrada estão funcionando, por isso estão atuando aí de forma cross. Na caixinha número 4, tem toda a parte de gestão, governança, gestão de riscos, release management, gestão de ambiente, gestão de demandas. Então, para fazer esse acompanhamento de tudo que está entrando no ambiente, de quais os riscos, e a gente ter ações aí quando necessário. E os times de suporte, que também estão cross aí na vertical, que são times que estão focados aí em definir ferramentas, dar treinamentos, fazer toda a comunicação aí para o projeto como um todo. Então, a gente consegue estruturar os times desta forma, para atender todo aquele processo da jornada que eu mostrei, né? Os times trabalhando já em conjunto, time de teste fazendo parte das workstreams, das squads, e os times cross aí, mais especializados de automação, performance, atendendo de forma cross todas as outras frentes, tá? Então, aqui é uma forma da gente distribuir, de como implementar essa estratégia, para implementar a jornada mesmo, como a gente distribui os times e a função de cada um aqui. Pode passar um aí, Lopes? E aí aqui eu trouxe um case de um cliente que a gente tem atuado, o segmento de alimentos e bebidas, tá? É um projeto de implementação S4. Então, os principais desafios nesse cliente foram a implementação do modelo de governança de teste, toda a estruturação de governança. A gente previu no contrato, né, 30% de automação de testes ao final de todo o projeto. Então, após a implementação, ter 30% ali do escopo automatizado para os testes regressivos e os testes de performance para garantir estabilidade em produção, né? As principais ferramentas que a gente utilizou foram Azure DevOps para toda a gestão ali dos testes e gestão de todos os gaps que estavam sendo desenvolvidos dentro das workstreams, isso integrado com o Power BI, tá? A gente conseguiu trazer visibilidade, integrando o Power BI com a frente ali de testes, com o módulo de testes do Azure DevOps, a gente conseguiu trazer bastante visibilidade, de utilização do Tosca e Neoload para a frente de automação e performance, tá? E aí, como principais resultados, né? Em termos de governança, foi a visibilidade aí online dos números de execução e de bugs, para a gente tomar decisões e planos de ação quando necessário, tá?
Foram feitos testes de produto e 2 ciclos de sítio AT para o primeiro Go Live, tá? Mais de 6 mil casos de testes mapeados e mais de 1.500 defeitos identificados até a fase de SIT. Então, a gente conseguiu antecipar bastante defeito até a fase de UAT. O projeto era bem grande, complexo, ainda continua, foi o primeiro Go Live só, mas com mais de 400 pessoas envolvidas, mais de 150 usuários e users envolvidos no AT, e mais de 120 pessoas treinadas em metodologia e ferramenta. Para automação, a gente conseguiu um percentual aí de 22% de testes automatizados na fase de UAT, lembrando que a gente tinha até 30% ao final do projeto, a gente conseguiu antecipar bastante isso, então é um número bem expressivo e importante, porque a gente está conseguindo rodar regressivos automatizados semanalmente, trazendo bastante ganho. Automatizamos mais de 900 test cases, e para performance a gente teve 33 fluxos validados, em 94 baterias de testes executadas, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui de automação e performance, porque o Lopes e o Mano vão passar, mas esse foi um projeto que a gente continua atuando, mas até o primeiro Go Live a gente conseguiu implantar e teve bastante resultado na implantação da jornada que eu mostrei, né? Tendo todas essas disciplinas desde o início do processo, garantindo a integridade ali da aplicação para o Go Live e antecipando bastante o número de defeitos encontrados, as correções, e assim diminuindo o custo também da implantação, tá? Acho que era isso. O Lopes e o Mano vão continuar entrando um pouco mais no detalhe aí de automação e performance. E aí, ao longo da apresentação deles, se tiverem alguma pergunta também, ou no final a gente volta aqui, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade e participação de todos. Bom, pessoal, obrigado a todos aí, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho de automação, falar um pouco do nosso framework, nosso modelo de trabalho, né, como a gente atua com testes automatizados para SAP aqui dentro do Accenture, e alguns assets, alguns aceleradores que a gente utiliza também para acelerar nossas entregas de automação, né? Então, pode passar, Lopes, por gentileza. Começar falando um pouquinho aqui do nosso framework que a gente utiliza aqui, né? A gente tem primeiramente ali alguns pilares que a gente mapeia antes de começar qualquer automação de teste, né? Primeiro ali, o primeiro quadradinho, a primeira bolinha, a gente trata ali os fluxos funcionais sempre orientados a dados, né? Esse tema aqui, vou falar um pouquinho mais no próximo slide, como é que é o nosso modelo de automação, porque não é simplesmente chegar e automatizar os testes, né? Temos algumas etapas para identificar ali quais são os fluxos do nosso escopo, né? Um outro pilar bem importante no nosso framework é a gestão de dados de teste, o TDM. É uma dor enorme quando a gente fala de automação de teste, né? Ter os dados consistentes, independente de qual ambiente que eu estou trabalhando, né? Mesmo após algum refresh de base, eu preciso ter esses dados bem consistentes para que eu tenha uma automação fluida, né? E eu não tenha nenhuma intervenção manual, né? Então, o TDM é um tema também que a gente também opera aqui no nosso framework. O terceiro pilar ali temos os nossos relatórios, né? Então, todas as nossas atividades de automação, desde a sua fase de construção, né? E também as suas execuções, testes, elas são todas integradas com ferramentas, por exemplo, como Power BI, onde a gente tem relatórios e dashboards em real time, para que a gente tenha a visibilidade, né, da estabilidade do sistema, né? Então, esses dashboards são gerados automaticamente e relatórios enviados por e-mail. Ambientes agnósticos, também ali dando a mão ali para o tema de TDM, né? Não apenas os dados, eles precisam estar bem consistentes, né? Em qualquer momento que eu for rodar os testes, mas essa automação ela tem que funcionar independente de qual ambiente que estou trabalhando, né? Não é porque eu comecei uma automação no ambiente dev, quando eu for rodar ele em QA, eu vou ter que refazer todo o meu código, né? Então a gente trabalha de forma ali que essa automação ela seja sustentável e ela rode, né, execute os testes independente de qual ambiente estou trabalhando, né? E aqui a gente trabalha muito com, né, a nossa metodologia, que eu vou explicar um pouquinho de componentização, e também, né, sempre inovando aí, acompanhando o mercado com as ferramentas e as features que o mercado tem trazido, né? Então, exemplo aí de automações com inteligência artificial
em que a gente consegue ali ter um self-healing dos objetos, a ponto de tiver alguma diferença entre ambientes, a gente conseguir corrigir em tempo de execução, né? Então, o outro ponto também, né, outro pilar que a gente tem no nosso framework são integrações com, né, não simplesmente o Gira, mas qualquer ferramenta aí de gestão de ciclo de vida de projeto, né, tanto o Gira como o Azure DevOps, porque é com base nisso, com base no blueprint do projeto, que a gente tem a rastreabilidade, né, das funcionalidades e a nossa cobertura com a automação de teste, né, o quanto que a automação está cobrindo, o quanto que a gente está trazendo aí de cobertura em relação às funcionalidades e às user stories que a gente tem. E por fim, aqui nesse framework, o pilarzinho de integração com o CI/CD, né, as nossas execuções, né, os nossos modelos de trabalho aqui de automação, a gente procura sempre ter isso rodando no CI/CD com execuções, né, feitas em máquinas virtuais, nas nuvens, porque a gente consegue aí ter execuções a qualquer momento, né, logo após um build, independente do horário, sem necessidade de ter, né, uma intervenção manual, também tudo orquestrado aí via um Jenkins, né, para a gente poder ter essas execuções rodando aí automatizado da forma mais consistente, mais confiável possível. Né, no quadrinho da direita aqui, pessoal, trouxe algumas das tecnologias e aplicações que a gente utiliza. Né, a gente tem aí uma gama de experiência bem maior, a gente trouxe aqui as principais, as mais usuais aí nos últimos tempos. Né, então, a gente tem aí a parceria com a AWS e com a Microsoft, então nossos armazenamentos, as nossas, né, também a parte de arquitetura, a gente utiliza a AWS e o Azure, né, para a gente poder criar todo esse framework, criar toda essa infra. Né, esse modelo de framework não é utilizado apenas para SAP, mas também a gente tem ele, né, customizado ali também para os outros tipos de aplicações, outros tipos de tecnologias, né, como Salesforce e ServiceNow, então a gente tem outras coberturas também. Sobre dados de teste, como eu falei um pouquinho de TDM, né, a gente tem aí um know-how também com gestão de dados, né, então a gente utiliza mas usualmente aí a ferramenta da Broadcom para fazer o TDM, mas também temos experiência, já vivenciamos aí também a gestão de dados com Delphix para a criação de bancos virtuais, né, e a gente consegue com essas ferramentas, como eu comentei, ter uma automação robusta e madura para que a gente tenha, independente de um refresh, independente de um ambiente, a gente ter essas execuções rodando tranquilamente, né? Sobre ferramentas de automação, né, a gente também tem aí algumas ferramentas que a gente usa bastante, como Microsoft, Microfocus, mas temos uma parceria bem forte aí com a Tricycle também, né, a gente utiliza, na maioria, com SAP ou Tosca, né, dado que a ferramenta Tricycle também tem a própria SAP recomenda que seja usada, né, tá, todas as suas funcionalidades, todas as suas inovações que tem trazido, né, o exemplo que eu dei aí do self-healing, muito usada aí para a gente quando tem uma mudança mesmo que seja de linguagem no SAP, né, a gente troca ali do inglês para o português, por exemplo, né, a própria ferramenta aí tem alguns cálculos ali lógicos que conseguem identificar o objeto dentro da mudança, né, então isso torna a nossa automação muito mais robusta, né, e reduzindo a necessidade de manutenções nos scripts. A execução do teste, como comentei, sempre orquestrado aí via Jenkins ou algum outro orquestrador. O importante é que isso esteja linkado aí sempre com as esteiras de desenvolvimento para que a gente tenha de forma automática as execuções sendo distribuídas e de formas não assistidas, né? A gente tenha isso rodando em máquinas dedicadas e a gente não precisa ter esse acompanhamento da execução, apenas colher os relatórios, né? E toda essa execução, como comentei, sempre integrada aí com alguma ferramenta, né? Geralmente é o Power BI que a gente utiliza, o Gira, para a gente ter esses relatórios, né, em tempos reais e a gente conseguir ter esse feedback das execuções o mais rápido possível. E aí, como parte do framework, né, a gente sempre tem as configurações de ambientes de dados, geralmente a gente trata isso no arquivo JSON ou até mesmo dentro da própria ferramenta, no exemplo do atrás, aí do Tosca. Né, aí os principais benefícios que a gente tem aí com esse framework é sempre a confiabilidade dos nossos testes, né, independente do processo estar sendo rodado num ambiente ou outro, a gente sabe e tem a garantia de que ele está sempre rodando a mesma operação sem nenhum risco. A escalabilidade, como comentei, né, dados que as execuções são realizadas em máquinas virtuais e não assistidas, eu consigo fazer uma bateria de teste em uma máquina virtual, eu consigo escalar isso para 10 máquinas e acelerar a minha execução, né? Eu consigo
fazer uma execução distribuída de acordo com a quantidade de máquinas que eu tenho, e eu consigo ter um feedback mais rápido aí dos resultados dos testes. A reusabilidade, vou falar um pouquinho mais sobre esse reuso, né, porque a gente tem um modelo de trabalho aqui de componentização e que traz enormes ganhos quando falo de reuso, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Consequentemente, né, a automação ela traz a redução de tempo, dado que a gente, né, consegue rodar isso a qualquer hora do dia e deixar isso rodando sem ter que pôr, né, nenhuma intervenção manual. E, por fim, consequentemente, redução de custo, né? A gente não tem a necessidade de ter um time dedicado ali para a execução, dado que a gente pode ter isso numa esteira e rodando de forma autônoma, né? Então, esse é o nosso framework. Se você puder passar, Lopes, falar um pouquinho, entrar um pouquinho mais a fundo aí, tipo, sobre a construção dos scripts, né? Eu dei um breve overview sobre a estrutura, mas como é que a gente desenha esses scripts, né? Não é simplesmente chegar e sair automatizando os cenários e os casos de teste, né? A gente tem toda aí uma etapa para garantir a cobertura que a gente precisa com o mínimo de esforço necessário, né? Então, a primeira etapa nessa jornada aí de construção dos scripts é identificar os processos, né? Então, aqui é um trabalho bem próximo com o time de business e os funcionais, em que a gente entende ali o que precisa, quais são as execuções de produção, quais são os processos de produção e como que a gente traz isso aqui para a visão de teste, né? Então, identificação de processos. A segunda etapa é avaliar a criticidade, isso é um ponto bem importante no nosso trabalho antes de realmente começar a automação, é entender o que é relevante para ser automatizado e o que não é relevante, né? Não é, às vezes a gente chega em alguns lugares que o pessoal tem interesse de ter 100% de cobertura automatizada, mas a gente faz um trabalho de refinamento, entende as criticidades para entender realmente o quanto a gente vai ter de retorno e quais são os cenários que a gente prioriza de acordo com criticidades, né? Às vezes tem um cenário, um fluxo vai ser executado uma vez no ano, né? E é um cenário, vou dar um exemplo aqui, de fechamento. É algo que a gente não recomenda, a maioria, que seja feito via automação, porque depende de muitas análises de outras frentes, de contabilidade, então acaba que não entra no, né, a gente não sugere às vezes que entre no escopo. Então a gente tem esse trabalho de avaliar todos os cenários e os fluxos e definir as criticidades deles, né? Como terceiro passo, a captura de processos, né? Então, uma vez que a gente já entendeu os processos, definiu criticidades, a gente realmente entendeu step by step, né? Quais são as customizações, quais são as variações que a gente tem ali, né? De acordo com de cliente para cliente, captura esse processo e desenha o step by step, né? Então, captura de processos, e aí a gente começa efetivamente a automação, né? Então, esses três primeiros pilares ali, os primeiros passos ali é de escopo de teste, entender o que é prioritário, e aí a gente entra para a fase de preparação e execução dos testes, né? Então, criação de casos de teste. Então, a gente, uma vez que temos o processo, iniciamos a automação, né? Como eu comentei, importante aqui, também vou entrar um pouquinho mais fundo no próximo slide, a forma como a gente cria, né? É importante que aqui a gente traga esse modelo de implementação e a gente tenha reuso, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, acelerar um projeto, acelerar uma automação, com a forma de trabalho que a gente atua, que eu vou explicar um pouquinho mais aí no próximo. Parametrizar caso de teste, né, é a forma também como a gente trabalha, né, como nossos cenários, nossos fluxos são orientados a dados, a gente parametriza esses dados para que a gente tenha um fluxo, eu consiga rodar esse fluxo N vezes, mudando sua massa e dando a cobertura necessária, né? Então, se eu tiver um fluxo, um exemplo de vendas, eu consigo rodar aquele fluxo trocando os dados e com o mínimo de esforço de manutenção nos meus scripts, né? Extrair os dados de teste, então uma vez que eu já tenho o meu script criado, parametrizei, eu preciso agora de saber quais são os dados, então a gente faz uma extração olhando para aquela captura de processos que a gente fez lá na frente, na parte de escopo, entende quais são as suas variações, extrai os dados e transforma isso num layout que seja possa ser lido pela automação. Próximo passo, né, automatizar a criação de dados, esse aí já entra um pouco mais na parte de TDM que eu comentei, que é ter uma vez que já tenho essa automação, já sei quais são os dados que eu preciso usar, preciso também automatizar esses dados, né? Então, muitas vezes a gente precisa ou de um dado novo, ou até mesmo pegar um dado na base, e essa captura, essa forma de preparação de dados, ela também precisa ser automática, para que a gente tenha isso realmente numa esteira de forma autônoma, né? Que a gente tenha, como eu comentei, um mínimo de intervenções. Execução dos casos de teste.
Então, depois de toda a montagem, a construção da automação, a gente tem a execução desses cenários, né? Até por, durante a fase de construção, a gente ter um sign-off do que está Rafa, a gente só desenhado. precisa ir um pouquinho mais, porque tem o performance e depois as perguntas, senão o tempo já está quase lá estourado, tá? Tá bom, vou passar aqui, vou acelerar um pouquinho mais, né? Então, a parte de execução dos nossos casos, e uma vez executado, a gente tem aí os relatórios e as evidências geradas que a gente compartilha, e também os nossos dashboards criados. Até passar, Lopes, por gentileza. E aí, como eu comentei, né, sobre a criação, como é que algumas estratégias que a gente utiliza aqui para acelerar a nossa construção e nossa automação de teste, né, um dos modelos que a gente utiliza é a componentização, né? Então, aqui eu trouxe 3 quadradinhos principais, o da esquerda é a biblioteca. Então, qual que é a ideia aqui? A gente criar componentes de testes que eu consigo reutilizar em diferentes cenários end-to-end. Então, vou dar um exemplo aqui que a gente usa bastante, que é um cenário de compras, né? Um cenário aí de supply. Então, eu tenho ali a transação ME21N primeiro, que faz a nossa compra, só que a compra pode ser tanto uma compra de produtos, de material, como pode ser uma compra de serviço, né? Então, eu crio 2 componentes diferentes e eu consigo incluir eles na minha lista de cenário end-to-end de forma que eu tenho reusos. Então, toda vez que eu tiver um cenário que é de compra de material, eu consigo pegar meu bloquinho 1, colocar no meu cenário X e criar o restante do seu fluxo. Toda vez que eu tiver um cenário ali que tem uma compra de serviço, eu coloco meu outro bloquinho, meu componente que é de serviço, e desenho todo o meu resto do fluxo. Dessa forma, eu tenho um componente utilizado em vários cenários de teste, e com isso eu tenho aí um ganho de performance na construção dos meus scripts, e também eu tenho uma redução aí de esforço na hora de dar manutenção nas minhas bibliotecas, né, nos meus componentes. Tá, então esse é um modelo que a gente traz aí de metodologia para acelerar nossas automações. Se puder passar, Lopes, por gentileza. Né, e aí eu trouxe também aqui uma plataforma que a gente usa bastante na Accenture, é o MyConcerto, uma plataforma, né, da própria Accenture, que foi criada aí para a gente ter uma padronização e alguns ativos e aceleradores na hora de entregar nossos projetos, né? Então, essa plataforma aqui, ela tem um conjunto de assets, um conjunto de ativos que a gente utiliza para poder entregar os nossos projetos, né? Então, primeiro, né, eu trouxe aqui 3 principais ativos. O primeiro é o Self-Healing, uma ferramenta criada pela Accenture que consegue aí mapear e ajustar os scripts em tempo de execução. O segundo ativo é o Tosca Pack Accelerator, é um pacote que a gente tem, que ele é um pacote plug and play, que assim que a gente começa um projeto, a gente traz esse pacote para dentro do cliente e a gente já começa ali com algumas transações standards automatizadas. Então, isso acelera bastante aí a nossa entrega de automação de teste, né? A gente já tem os principais fluxos standards entregues e construídos já no início do projeto. E também o Analytics, também é uma plataforma, aí, uma ferramenta do MyConcerto, que a gente tem aí a integração e consegue ter esses relatórios das nossas automações, das nossas execuções de teste. Tá? Então, essa ferramenta é uma plataforma que a gente usa bastante para poder, de forma, ter um acelerador nas nossas demandas aí de automação. Passando, Lopes, eu trouxe aqui, por fim, um case que a gente tem aí, que a gente, né, de um cliente que a gente trabalha bem próximo, uma empresa de commodities. Né, aqui, no caso, né, o cliente ele tinha um escopo de teste, eles faziam os cenários frequentemente, mas como eles não haviam um time dedicado para teste, eles utilizavam os próprios usuários para fazer as execuções, né, e isso gerava um enorme trabalho, né, um enorme trabalho para eles, uma enorme perda de tempo, porque eles tinham que parar a produção, parar alguma operação para tirar esses usuários e poderem fazer essas execuções de teste, né? Então, com a automação, uma vez que terminou esse projeto, né, essa demanda específica, né, a gente mediu ali os comparativos de como eles executavam de forma manual com os próprios usuários, né, e os ganhos que a gente trouxe com a automação. Então, tivemos ali cerca de 91% de recursos reduzidos, porque tinha uma média de 24 pessoas de diferentes áreas fazendo execuções, né? Então, pessoas da parte de compra, da parte de venda, de finance, contabilidade, e a gente deixou apenas 2 máquinas dedicadas 100% para as execuções, né? Então, a gente criou uma esteira aí via ServiceNow, uma esteira de serviço, em que acionava o serviço e chamava as execuções de testes
forma automática. Redução de tempo, né? Como essas pessoas estavam ali fazendo os testes manuais e tendo necessidade de tirar a evidência de teste, registrar e tudo mais, né? A gente fez um comparativo, aquele trabalho todo que eles faziam em cerca de 510 horas, né? A automação rodava o mesmo escopo full em 62 horas, né? Isso com 2 máquinas executando, lembrando que, né, com o framework que a gente utiliza, isso é facilmente escalado, né? Então a gente consegue ter mais máquinas e reduzir até o tempo de execução, né? E redução de timeline, né? Porque como as pessoas trabalhavam ali, né, durante o seu horário normal, levavam cerca de 9 dias para entregar aquele ciclo de teste, e com a automação o teste todo era executado aí em 2 dias, né? Então uma redução aí de 78% no timeline. Tá? Então esse aqui foi nosso um pouquinho aí sobre automação, e aí pode seguir, Lopes. Legal, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui falar um pouquinho, né, da parte de performance, então, como que a gente vem trabalhando nos projetos, né, principalmente aí com foco nos projetos de, como a Fabi comentou, humano, né, de implantação do SAP ou de conversão, aí, projetos Green ou Brownfield, como tem sido a nossa estratégia, né? Então, começando aqui com um processo de metodologia, né, como que a gente olha de um overview, né, todas as fases, né, que envolve performance, tá? Esse quadro mostra aqui um pouquinho, tá? O primeiro passo ali, né, de fase de performance é a gente definir, né, a estratégia e a abordagem de como que vai funcionar o teste de performance, tá? Aqui envolve não só a definição de escopo, mas toda a abordagem de teste, a definição de ambientes, arquitetura, né, estimativas, o planejamento, né, entendendo ali os requisitos, as metas que o cliente tem ali, né, do que ele já entende que são os gargalos, os pontos de impacto para ele, tá? E fazer uma abordagem visando todo esse processo, né? Todo esse entendimento para a gente poder definir bem o escopo, né? Do que é mais relevante para o teste de performance, né? Definindo bem os critérios, né? Principalmente voltados à questão de volumetria, né? Do que pode mais gerar, dos cenários que mais geram esse impacto, né? Com essa estratégia e todas as ferramentas que são necessárias para esse envolvimento, tá? Então, e também, né, pensando um pouco nos tipos de testes que a gente tem que fazer. Então, isso é o principal, são testes de cargas, né? Testes que a gente já sabe o quanto esses processos, no momento de pico, vão precisar, né? Ou quanto que o cliente quer chegar, né? Com releases futuras, né, com novos rollouts, né, entendendo ali qual que é a capacidade que esses processos têm que atender, né, no seu ambiente. Então, isso é o passo inicial, a gente ter todo esse entendimento e fazer uma estratégia e uma abordagem de como que vai funcionar toda a parte de performance, e aí tentando fazer isso de uma forma integrada com as outras fases, né? Aqui a gente colocou a segunda fase, que é a gente fazer todo o entendimento das características, como eu vim falando, e os volumes de processamento, né? Para a gente ter ali as definições de tipo de testes que a gente vai fazer. A gente vai fazer testes nesse projeto de uma forma mais individual, primeiramente, que é o que normalmente, às vezes, em projetos SAP a gente tem recomendado ser feito, para depois a gente poder fazer baterias com esses processos que a gente chama de business simulation, né, que é simulando o cenário real que ele vai ter em produção, que é, às vezes, ele faturando, às vezes, ele rodando um fechamento junto, né, o que está sendo executado ao mesmo tempo que tem um alto impacto na performance, no desempenho do ambiente, né, ou que tem uma alta volumetria ali que a gente precisa avaliar se esses processos estão atendendo à expectativa para não impactar o cliente, tá? Então, é muito voltado a essas duas primeiras caixinhas a isso. A terceira e a quarta caixinha já é a gente realmente falando aí das preparações, da montagem dos componentes e como que a gente, após estruturar os testes, como que a gente faz essa questão dos diagnósticos, entende ali os resultados de cada teste, né? E as melhorias que precisam, os bugs, né? Que a gente abre no decorrer, que precisam ser tratados ali, né? Para a gente poder
focados em melhorar a performance, entendendo ali, é uma questão de códigos, é uma questão de ambiente, de arquitetura, tá? E, logicamente, para isso a gente precisa das ferramentas de monitoramento, né? E aqui a gente não fala só de monitorar ali durante o teste, mas também um cliente que a gente já está com ele em produção, como que a gente tem um monitoramento, entende os problemas que ele tem em produção, para também a gente olhar dessa forma e poder fazer as tratativas antecipando, né, e tratando para subir a correção adequada ali para o ambiente dele. Então, tem todos esses pontos. Isso é um trabalho, né? Depois a gente vai falar um pouquinho das equipes envolvidas, mas que a gente tem muito ali a questão de infraestrutura, tá? Que precisa ser trabalhada, precisa ser tratada ali durante todo o processo, né? Como que a gente está definindo junto com o time de infra, né? O ambiente adequado. A gente sabe que o ambiente é muito relevante para você poder fazer um teste de performance correto, né? Cada vez esse ambiente tem que ser um ambiente dedicado e um ambiente que a gente possa ser o mais próximo de produção, em questão a dados e tudo mais, tá bom? Deixa eu continuar aqui. Pensando nessa abordagem, pessoal, aí que eu comentei, a gente tem trabalhado, e depois até no case que eu vou falar, nesse modelo, tá? De sprints, né? A gente definir ali escopos a cada sprint, para a gente podendo fazendo testes, tratando eles pontualmente, e ao final fazer um business simulation em algum dessas sprints ali e tratando isso. Então, a gente tem ali entregas mais relevantes para os clientes, consegue tratar mais cenários, abranger mais coisas, e os benefícios são que a gente consegue verificar o comportamento da aplicação, pode dimensionar melhor a infra, né, para a gente tomar as decisões mais adequadas ali, né, para o cliente pôr o foco, né, em realmente aonde precisa ali, tá? Então, ajustar pools de conexões, vezes algumas filas ali, principalmente no SAP, a gente sabe, às vezes você tem que pôr mais work process em algumas situações, abranger, alterar configurações. Então, todo esse processo é contínuo e muito importante a gente também pensar em regredir, tá, o teste de performance, tá? Para poder você, até no case que eu vou trazer, a gente tem situações, né, que alguns processos com algumas melhorias que foram feitas, acabou degradando a performance. Então, por isso, essa abordagem contínua é muito importante aí. Outro ponto importante são as equipes, tá? Então, que tem que estar toda uma equipe multidisciplinar, a gente fala, envolvida, tá? Desde o time funcional, times de infraestrutura, que vão ajudar desde a definição do escopo até as fases de execução. Então, os bases, ABAPs, time de PI, time de middleware ali que envolve a sua aplicação, né? E a gente não vai testar só o SAP, né? A gente vai testar microserviços, vai entender tudo que é relevante, tudo onde pode ter algum impacto no desempenho do sistema, tem que estar no radar do time de performance e tem que estar sendo contemplado nessa estratégia, né? Então, isso envolve várias discussões, reuniões ali que são feitas, né? As ferramentas, então a gente precisa ter cada vez mais esse time com não só o time de performance, mas as equipes envolvidas também com esse radar de olhando como que está o desempenho, se preocupando com isso, porque isso gera impactos lá na sua entrega final em produção, tá? E muito importante aqui a gente coloca o relatório final, né? O relatório que a gente vai gerando ao decorrer, não só final, mas como que a gente mostra ali qual eram os objetivos de forma clara, qual era o escopo, quem eram os envolvidos, como que foi feito o teste, né? E mostra como foi a evolução e como que está o tempo de resposta e as tratativas que precisam ser feitas ali, né? E como que a gente pode, quais são os próximos passos para você conseguir melhorar esse processo. A gente sabe que tem muitas coisas que envolvem custo, principalmente quando envolve a parte de infra, né? Que você precisa, às vezes, aumentar a sua capacidade da sua infraestrutura, e aí são decisões mais que tem que ser voltadas aí para o time executivo para poder fazer essa definição. Tá aqui um modelinho do que a gente olha, né, de pedidos por minuto, né, mostrando ali que os acompanhamentos que são feitos. E aí, olhando para o case, né, para a gente poder falar aqui do case que a gente fez aí, dessa implantação mais recente, tá? A gente tem ali um escopo que foi definido de 33 cenários,
a gente realizou 94 baterias, tá? Durante essas 94 baterias, a gente encontrou 44 issues que a gente conseguiu resolver ali nesse período do rollout, tá? Que foram as mais críticas ali desses processos, e foi feito primeiramente testes individuais, pelo menos 2 baterias para cada um desses 33 cenários, tá? E desses 33 cenários, 48% deles precisou sofrer ajustes que não estavam dentro do target, tá? Não só eles sofreram, outros de outras coisas que foram identificadas que não eram tão críticas, mas eram melhorias que a gente propôs ali para o cliente. E a gente usou ali, né, o NeoLoad, tá? E para testar tanto parte SAP quanto a parte de PIs mais focados ali no Fiori, tá, pessoal? Para eu poder deixar o tempo ali para a gente falar, para fazer as perguntas, eu vou encerrar aqui, qualquer coisa a gente fala mais em detalhe. Lopes, você tem uma pergunta no Q&A. Você pode abrir? Posso. Uhum. No exemplo do Vinícius, vocês trouxeram uma recomendação de teste de performance após cada sprint. Em que ambiente de teste foi executado? Ô Lopes, é legal você ler porque ninguém vê a pergunta, tá? Vou ler. A pergunta que está no anônimo, tá? A pergunta é, no exemplo do Vinícius, vocês trouxeram uma recomendação de testes de performance após cada sprint. Em que ambiente de teste foi executado? Pré-produtivo ou QA? Começando de trás para frente, tá? Nesse projeto, a gente fez todos os testes do ambiente de pré-produção, tá? Foi realizado, que é um ambiente que a gente foi definido ali como mais próximo, mais semelhante à produção. E, sim, a cada sprint, né, com os fluxos que estavam ali previstos para ser testados nas sprints, já eram abertos bugs, tá? Das análises feitas e direcionado para os times fazer as tratativas dos pontos que foram identificados que não estavam adequados, né? Alguma coisa de código, às vezes, uma coisa de infra. Então, variava ali para os times. E um exemplo que a gente teve muito claro foi um cenário que a gente testou, foi feita uma melhoria e depois o pessoal fez uma mudança de uma fórmula ali num cálculo de pricing que degradou a performance da criação de ordem de venda. E aí a gente teve que tratar isso pontualmente, tá? Através de bugs ali no projeto, que eles corrigiram essa forma. Vinícius, é legal também se mencionar que, assim, isso foi nossa recomendação e casou com a execução. Algumas vezes descasa e a gente tem que se adequar alinhado entre todos, mas nesse caso a gente conseguiu garantir o uso das melhores práticas e o que foi recomendado como melhor solução pelo nosso time de especialistas, né? Sim. Eu vi que tinha uma outra pergunta lá do Vitor, né? Você quer comentar, Castro? A gente tem mais 2 perguntas, né? A primeira foi do Soulman, né? Também tá do Jarley, não sei se o Jarley está aqui ainda, né? Mas assim, o Jarley perguntou: o Soulman tem ferramenta de teste, inclusive de regressão, uma afirmação. Alguma razão para não utilizá-la? Além disso, o Signavio pode ser utilizado para verificar cenário também. Eu respondi, né, que a gente sim já utilizou todo o portfólio de ferramentas da SAP, o Soulman, o CBTA, né, que é sim a ferramenta de automação da SAP, mas a própria SAP recomenda aí há 3 anos a Tricentis como a principal parceira deles para soluções voltadas à qualidade, para test management, para automação, para performance. E hoje a Accenture globalmente, né, e a gente aqui Latam seguindo o time global, recomenda a solução da Tricentis para fazer toda a parte de qualidade em projetos SAP. Temos a expertise de trabalhar com qualquer ferramenta, não só SAP e Tricentis, mas outras e todas do mercado, mas hoje a nossa recomendação casa com a da SAP tendo a Tricentis como a melhor solução, que vai trazer mais agilidade, mais visibilidade e maior abrangência de integração entre todas as frentes, tá? Acho que essa foi uma pergunta. E aí, Gerley, não sei se o Gerley está aí ainda, se quiser comentar, por favor, abra o microfone que a gente pode falar. E o Vitor Campos também perguntou, qual que é o percentual de automação ideal ou média entre os clientes? Eu respondi que a gente
Tem recomendações e benchmarks aí de começar com 25% a 30%, evoluindo para 70% a 70% ao longo, né, dos rollouts e ter uma cobertura geral, global, com uma biblioteca global. No entanto, a gente usa aí uma ferramenta de risk-based análise que ela analisa diversos pilares aí da solução olhando para a produção, para poder ter otimização e abrangência de cobertura de uma forma saudável e o melhor retorno de investimento, porque aquilo que não dá retorno não é crítico e não é factível de ser automatizado. A gente pode testar pontualmente de forma manual, assim como o Rafael mencionou ali no nosso framework de automação. Tudo bem? Essas foram as outras duas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Sim, Lopes, eu acho que você tem outra pergunta no Q&A. Sim. Aqui também anônimo tá a pergunta. Então, após cada sprint, havia transporte a pré-prod? Respondendo já esse ponto, sim, né? A gente estava numa fase de implantação, tá? Então, eles estavam validando, após que tinha a validação de QA do time funcional, dos times ali da workstream, era já transportado para pré-produção, né? E os testes de performance, eles eram feitos, tá? A maioria deles eram feitos durante o dia, quando era individual, quando era algum processo que a gente entendia que tinha algum impacto, né, na performance do ambiente, a gente fazia fora do horário, né, à noite ou na madrugada. Acho que não temos mais perguntas, pelo menos por enquanto. Sim. E eu acho que o pessoal não consegue abrir o microfone, tá, Carlos, para comentar, não sei. Oi, Elaine, o pessoal consegue falar ou não? Só escrito? Sim, principalmente escrito. Eu acho que também já passamos a hora. Sim. Melhor fechamos a sessão. Eu acho que assim, só para a Sim. gente fechar, tem nosso e-mail aqui no último slide, né? Acho que trouxemos aí uma visão do que temos de expertise, como é nosso modelo de trabalho e como que é essa parceria, né? E ela é bem forte globalmente, se estendendo aqui com bastante profundidade para a Latam, né? A gente foi pioneiro aqui em utilizar a Tricentis na América Latina. Começamos ali no final de 16, começo de 17 comigo, com o Sean Thompson, que hoje é o vice-presidente de alianças da Tricentis, hoje está aí sendo representado pelo Juan e pelo time dele. Então é uma parceria robusta, onde a gente tem muito mais business case do que esses que foram apresentados, né? Em SAP especificamente, mas em soluções end-to-end, onde faz link com diversos sistemas e aplicações mobile, mainframe, web application, Salesforce, entre outros. Fica nosso contato aqui para todos, né? Nos mandar e-mail, e aí a gente pode marcar reuniões, responder e ter um conhecimento aí mais one-on-one com vocês e a equipe de vocês. Mas deixo aí meu agradecimento pelo tempo e pela interatividade aí durante a apresentação. Aí abro para vocês aí, pessoal, fazerem as últimas considerações. Obrigado. Muito obrigado a todo o pessoal, para os participantes, e muito obrigado por o time de Accenture. Até logo. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada.